Olá, meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao nosso Foco na Lição. Sou o pastor Luiz Prates e hoje já estou aqui na lição de número 10. Esse é o nosso 10º vídeo da nossa revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2023. Essa revista maravilhosa que é comentada pelo Bispo Abner Ferreira, e o tema do trimestre é Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A lição de hoje é de número 10, programada para estudarmos no dia 4 de junho de 2023, está baseada em Gênesis 28, 12, 13, 15, 16 e 17, e tem como título Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Meus irmãos, o Bispo Abner, nosso comentarista, começa dizendo que veremos na presente lição o processo pelo qual Deus conduziu Jacó, visando o desenvolvimento de seu glorioso plano de redenção. Bem-aventurado é todo aquele que aproveita as oportunidades e responde ao agir de Deus com fé, submissão ao seu propósito para o seu povo. Ponto 1. Fugindo do homem em busca de Deus. Jacó era o menor, Gênesis 25, 23. Era mentiroso, Gênesis 27, 20. Introvertido, oportunista, trapaceiro, inseguro, Gênesis 27, 12. Porém, há nele um ponto positivo que o coloca em posição de receber a graça de Deus. Jacó desejava mais de Deus. Jacó precisava amadurecer para ser o que Deus queria que ele fosse, e para isto ele precisava que Deus operasse uma transformação em sua vida. Deus trabalhou na vida de Jacó, disciplinando, guardando, transformando e abençoando. A transformação foi tão profunda que ele teve até o nome mudado. Fugindo do irmão por ordem de Isaac, Jacó foi para a terra de Harã. Fugindo da morte, ele encontrou a vida. Naquele momento de agonia e incerteza, Deus estava prosperando e preparando o melhor para ele. Até aquele momento, Jacó pensava apenas em sobreviver e, se possível, encontrar uma esposa naquela terra. Sobreviveu, encontrou a esposa e teve um encontro com Deus, com o Deus de Abraão, que revelou a ele coisas muito melhores. Jacó entendeu que o céu estava se comunicando com a terra e que Deus estava se fazendo acessível a ele na visão que ele teve da escada, que nós chamamos de a escada de Jacó. Gostamos de ouvir nossos pais e avós falarem de sua fé em Deus, mas cada um de nós precisa ter a nossa própria experiência pessoal com Deus. Ponto 2. Coisas melhores de Deus. Deus tem coisas muito melhores para nós e suas promessas são imutáveis. As trapaças de Rebeca e o seu oportunismo não invalidaram o propósito nem anularam as promessas de Deus. Em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 28, 14. Parece que estamos ouvindo o eco do que foi dito a Abraão, lá em Gênesis 12, 3 e 18, 18. Jacó, o neto do crente Abraão, o filho do crente Isaac, agora iria se converter. Gênesis 28, 18 a 22. Os sinais de conversão em Jacó servem muito bem para testar a nossa conversão. Jacó teve discernimento espiritual da presença de Deus. Gênesis 28, 16 e 17. Ele ofereceu uma oferta de libação ao Senhor. Gênesis 28, 18. Ele fez um voto confiando na proteção e na provisão de Deus. Gênesis 28, 20. Ele levantou um lugar de adoração. Gênesis 28, 22. E prometeu honrar a Deus com suas finanças. Gênesis 28, 20. Para os judeus, Deus era o Senhor da vida e por isso o nascimento de uma criança era a bênção do Senhor e um ventre estéril, uma ação divina em fechar a madre. Então Jacó começa agora a sua caminhada de formando família e ele começa com Leia. De Leia ele tem Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulão. 6. Com a serva de Leia, Zilpa, ele tem mais Gade e Issacar. Com as filhas de Bila, serva de Raquel, ele tem Dan e Naftali. E com Raquel,
a esposa amada, ele tem José e Benjamim, fechando aí os 12. 12 filhos que deu origem às 12 tribos. Nosso desejo de conhecer e ter mais de Deus não é maior do que o desejo de Deus de revelar-se a nós. Esta revelação nunca nos deixa na mesma forma. Ponto 3. Deus conosco. Jacó nunca poderia imaginar como a vida dele se tornaria tão abençoada, apesar dele ser quem era. Sua sorte realmente foi mudada por Deus depois da sua conversão. Labão, o sogro, era um ganancioso e esperto, e Jacó teve que lidar com ele, sendo um usurpador melhor do que foi Jacó. Jacó teve que trabalhar 14 anos de graça para poder ficar com Raquel, a esposa preferida. Gênesis 29, 28 a 30. E dos 12 filhos que formariam as 12 tribos de Israel, 6 desses filhos foram de Jacó com Leia, a esposa que ele não havia escolhido. Vemos aqui a boa mão de Deus que nada deixa passar desapercebido. Ele olhou para o sofrimento de Leia e abençoou com muitos filhos. Deus resolveu abençoar a Jacó em tudo e nem as armações do esperto sogro Labão conseguiram impedir. Gênesis 30, 25 ao 43. Parece estranho ouvir Deus dizer: fuja! E mais, eu estarei com você. Gênesis 31, 3. Neste caso, Deus realmente mandou Jacó fugir. Não porque não poderia protegê-lo, mas porque os planos que Deus tinha para Jacó já não se encontrava mais naquela terra. Que extraordinário isso! Nenhuma esperteza do mundo pode prejudicar aquele quem Deus decidiu abençoar. Gênesis 31, 7 a 13. Deus já havia mudado o coração de Jacó quando se revelou a ele lá em Betel, por meio de uma escada que tocava o céu e a terra. Em Betel, Jacó discerniu que estava na casa de Deus. Gênesis 28, 18 e 19. Agora, Deus está mudando o seu nome e o seu caminhar. Em Peniel, ele declara que viu a Deus face a face, mas ele continuou vivo. Gênesis 32, 30. Jacó segue mancando, porém abençoado por Deus. Gênesis 32, 29 a 32. As marcas dolorosas que vivemos no passado podem ser marcas de Deus como construção da pessoa que somos hoje, no presente e seremos ainda no futuro. E assim eu posso concluir esta aula dizendo que, com as lições que podemos extrair do presente estudo, aprendemos que a vida cristã também deve ser acompanhada de constantes transformações. Provérbios 4:18, Romanos 12, 1 a 2, 2 Coríntios 3:18. Aprendemos também que a bênção de Deus para a nossa vida está na submissão à sua vontade e na confiança de que, operando Deus, ninguém pode impedir. Isaías 43:13. E assim, chegamos ao final desta aula e deste vídeo. E eu anuncio o próximo, que será sobre a lição de número 11. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.